Mais uma vez a gente volta ao quadro Bom Sabor trazendo uma sobremesa, bolo indiano. Adorei, Beth. Que bom. Seja muito bem-vinda. Muito Eu obrigada. quero agradecer a presença hoje da Beth, estreando no quadro Bom Sabor. Você veio de onde, Beth? Sorocaba. Legal. Quanto tempo você trabalha com essas delícias? Então, na verdade, já faz uns 8 anos, né, que eu trabalho dentro da área da confeitaria e precisamente uns 2 anos que eu venho ministrando aulas. Legal. Hoje você traz a sugestão do bolo indiano. Isso. Eu confesso pra você que já me agradou, porque eu já tô comendo com os olhos. Certo. Turminha, olha a receita pronta. Ai, meu Deus, esse recheio, essa cobertura, até inclusive a decoração que você fez. Arrasou, Beth. É uma coisa bem clean, né? O bolo indiano não tem muito o que confeitar, uma coisa bem clássica, Ficou mas de um lindo. efeito bonito, né? O que a gente quer passar hoje. Eu Coisa quero saber se é mas gostoso simples. também. Ah, então você vai Vamos provar no ensinar final. o pessoal de casa? Vamos lá. E depois com eu experimento certeza. e também divido com vocês aí a minha impressão. Ok. Relação dos ingredientes para massa, Beth. Então vamos lá. A gente vai começar, né, com açúcar. Então é 1,5 xícaras de açúcar mascavo, Ok. 100 gramas de manteiga e 6 gemas, Perfeito. ok? Então esses 3 ingredientes a gente vai estar batendo na batedeira até formar um creme bem clarinho, tá? Legal. E optando pelo açúcar mascavo fica até mais saudável. Isso, nossa pode receita, né? utilizar o açúcar para quem tiver dificuldade, o refinado também. Tá. Mas o açúcar mascavo, ele vai dar um sabor melhor, né? Uma cor também bacana no nosso bolo, tá? Legal. Em casa tem aquele demerara, pode? Pode também. Pode sim. Então, açúcar, a minha manteiga, margarina, tá? Pode que não tiver. Eu utilizo os 2 ingredientes. Lógico que a manteiga, ela dá um sabor mais especial. Melhor. Mas assim, também não tenho a manteiga, posso estar utilizando uma margarina que tem uma porcentagem de 80% de lipídios. Legal. Tá? E a manteiga, quem tiver também, vale a pena você priorizar a manteiga, porque ela é mais saudável que a margarina, tem menos gordura. Exatamente. A margarina tem aquela gordura trans que faz tanto mal para o nosso organismo. Quem puder substituir, melhor. Deixa eu só misturar aqui. Fica à vontade. Bolo indiano. Esse bolo é muito simples, não tem mistérios em fazê-lo. O pessoal de casa vai ver. Porém, é um bolo muito caro dentro da confeitaria, tá? Então, é uma receita bem legal que vale a pena todo mundo anotar. E aí, mistura bem. Isso, vamos lá? Pode misturar. Mexer um pouquinho a lateral. Enquanto isso, vamos reforçar então os Vamos ingredientes lá. que você já colocou na batedeira e a quantidade de cada um deles, Beth. Então, vamos lá. 1,5 xícaras de açúcar mascavo. Tá. 1,5 xícara e meia de farinha de rosca, Ok. tá? Daí vou passar todos os ingredientes Tá. agora. Uhum. 6 gemas, 100 gramas de manteiga ou margarina, Tá. 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de sopa de canela em pó também. Legal. E aí, opcional, a gente pode estar adicionando noz moscada, ralada na hora, cravo em pó, gengibre, tá? Essas especiarias que conferem um sabor todo especial pro bolo. Legal. Tá bom? E aqui a gente já adiantou então as gemas, Gemas, o açúcar, e a manteiga. Até virar um creminho bem clarinho. Tá. Vou bater só mais um pouquinho, tá?
Aqui a gente já tem o nosso creminho, né? Bem batidinho, tá? Em casa, vocês podem bater até um pouquinho mais, até ele ficar bem clarinho, certo? Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou estar adicionando a minha farinha de rosca. Agora é tudo na mão, tá? Certo. Então, ó, farinha de rosca. A farinha de rosca, de preferência de pão, tá? Aquela raladinha, torradinha que a gente rala na hora, sabe? Eu já compro numa boa padaria. Casa. Isso. E aí aproveita também, né? Utilizar os pães, né? Ó. 1,5 xícaras da farinha de rosca. Isso. E vai ficar essa minha uma massinha, tá? Aí eu já vou incorporar aqui a minha canela, que é a hora que entra as especiarias do meu bolo. Noz moscada, ou gengibre, ou cravo em pó, também fica muito bom. Mais ou menos uma colherzinha de café, né? Isso. De cada um desses ingredientes. Envolvo muito bem. O fermento, agora... 1 colher de chá do Isso. fermento em pó. Agora a canela e as outras especiarias? Não, o fermento 1 colher de sopa. 1 colher de sopa. De sopa. Ai, corrigindo, inclusive, então, Tá? na ficha, provavelmente nos caracteres... 1 colher de sopa. 1 colher de chá corrige 1 colher de sopa do fermento em pó. Isso. E agora, eu tinha 6 gemas no início, né? Então eu bati as 6 claras. Então eu separei as claras, bati em neve, tá? E agora eu vou estar incorporando essas claras na minha massa, certo? Só incorporar. As claras que vai me dar uma leveza nessa minha massinha, porque você viu que ela não tem quase líquido, né? Nenhum. Eu tô muito feliz que você veio ensinar hoje pra gente, Beth Massi, participando do Quadro Bom Sabor, porque foi exatamente o que você comentou. Isso. O bolo indiano, por aí, quando a gente vai adquirir, ele é bem carinho, Bem né? carinho. O preço dele... Pra você ter uma ideia, Tati, ele gira em torno, em média, de R$50 o quilo nas grandes confeitarias. Né? Então, um pedaço aí varia em torno de R$5, umas 100 gramas, é bem caro. Às vezes até um pouquinho mais, né? Até um pouquinho mais, exatamente. Eu sugiro, né, que vocês estejam vendendo esse bolo, o custo desse bolo sai em média aí R$6, R$7 a massa, tá? Dependendo da região, né? E junto com o brigadeiro que a gente vai fazer depois, que é a cobertura, ele sai em torno aí de uns R$14, tá? E a sugestão de venda é que venda pelo menos a R$35 o quilo. Perfeito. Tá? Ó, minha massa já está pronta. É isso aqui, gente. Tá? Legal. Ó, bem Reforçando fofinha, então a última airada. vez, 6 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 100 gramas da manteiga ou margarina, 1,5 xícaras de farinha de rosca, 1 colher de sopa de fermento em pó, reforçando aí nos caracteres, e a gente divulgou a colher de chá, mas é a colher de sopa, como fez muito bem a Beth em corrigir, tá bom? E aí 1 colher de café das especiarias, aqui a gente optou pela canela em pó, 1 colherzinha de café é o suficiente. Misturamos tudo, claras em neve por último. Exatamente, ó, e a gente tem esse resultado dessa massinha aqui, tá? Ó, ok? Agora a gente vai estar colocando numa forma, tá? Eu tenho uma forma aqui de 22 por 32, tá? Eu só untei no fundo com manteiga e enfarinhei com farinha de trigo, tá? As laterais não, por quê? Por ser um bolo muito leve, se eu unto as laterais com manteiga, ele pode afundar, né? Então, depois que a gente assa, ele tá bem bonitinho, retinho, tá? E depois ele pode vir afundar, porque eu coloquei gordura nas laterais. Então, eu geralmente, né, nunca unto as assadeiras, assim, as laterais Os do lados. nunca. Que legal, gostei dessa dica. É uma dica Só bem o fundo. bacana. Só sempre o fundo, tá? E aí eu vou colocar a minha massinha. Gente, por isso que eu adoro esse programa. Cada dia uma dica diferente. Muito legal, né? Tem muita coisa bacana dentro da confeitaria, né? E é bom que a gente aprende sempre.
Enquanto a gente vai aí despejando a nossa massa na forma, mostra mais uma vez pro pessoal de casa, turminha, o bolo prontinho, essa receita deliciosa. Duvido que você em casa vai conseguir resistir. Olha que espetáculo, que delícia! Hoje tem bolo indiano, você consegue aí fazer na sua casa. Você pode aproveitar as dicas, inclusive aqui mais saudáveis, né, do nosso programa. Então substitui a margarina pela manteiga, é mais bacana, né? A manteiga possui menos gordura, margarina tem muita gordura trans. Você também pode optar pelo açúcar mascavo, demerara, que ele é mais saudável que o açúcar refinado. E aí você enriquece aí o valor saudável e nutritivo do seu bolo indiano. Tudo espalhadinho Exatamente. na forma, né, Beth? Ó, facinho, né? Tranquilo. Com uma massa diferente, né? Diferente, devido à farinha de rosca, né? Porque geralmente a gente faz massas com a farinha de trigo, né? Então ele confere uma massa mais pesada, né? E a farinha de rosca deixa uma massa bem levinha. Legal. Tá? Pra gente finalizar, vamos ensinar então o nosso Vamos lá. brigadeiro da cobertura e também do recheio para quem quiser fazer a dobradinha. Então vamos lá. Para fazer o brigadeiro, uma lata de leite condensado, Tá. tá? Na panela. Só lembrando que o forno é pré-aquecido 5 minutinhos a 160 graus. Quanto tempo de forno o nosso bolo? Mais ou menos, em média, 20 minutos. Aí, quando você, pra você saber, enfia o palitinho, né? Saiu limpinho, tá tudo bem, tá? Aqui, ó, eu gosto de dissolver sempre as gemas, que são 2 gemas, tá? E meia xícara de chá de leite, Certo. tá? Dissolvo aqui. Assim, evita qualquer gruminho. As gemas peneiradas, pra não deixar aquele gostinho de ovo, né? Margarina. Canela. Lembrando que esse brigadeiro dá pra você também dar o ponto de enrolar, né? E fazer um brigadeiro de canela. Passar em raspinhas de chocolate dica, branco, né? A gente fugir, né, do tradicional? Exatamente. Faz um brigadeiro indiano, um brigadeiro de especiarias, como a gente costuma chamar. Bom, aqui, Tati, o que eu vou fazer? Eu vou misturar muito bem e vou estar levando ao fogo baixo por mais ou menos 10 a 15 minutinhos, tá? O ponto, eu vou estar passando a colher assim, tá? As costas da minha colher e ele vai formar um caminho. Certo. Certo? Eu não quero esse brigadeiro em ponto de enrolar, porque senão eu não vou conseguir rechear e cobrir igual eu cobri ali. Legal, deixei ele um tá? pouquinho mais Isso. mole, mais cremoso. Exatamente. Tiro ele da panela, tá? E deixo ele esfriar fora da geladeira. Cubro com papel filme e deixo esfriar. Aqui ok? eu vou deixar o nosso desligado por enquanto. Isso, porque eu já a gente tem um trouxe. prontinho. Exatamente, ó. Eu trouxe um aqui, tá? Pra vocês verem o ponto. Então ele fica, depois que sai do fogo, um pouco mais líquido que isso. Legal. Mas depois que ele esfria, ele ganha a consistência certa. Ok? Perfeito. Certo? Aqui, já tenho o meu bolo prontinho, né? Assado. É muito comum a gente vender o bolo assim, em placas, que a gente chama, tá? Ou se não, você pode fazer na assadeira redonda, igual eu montei ali, tá? E aqui eu cortei ele ao meio. Olha em casa, pra vocês verem que massa. Nossa, Aerada, fofa, né? adorei. E agora, coloquei o meu recheio numa manga de confeitar com um bico, pitanga, Ok. tá? E é onde eu vou estar recheando agora pra ficar mais fácil, ó. Reforçando o nosso brigadeiro de canela, uma lata de leite condensado, meia xícara de leite, 2 gemas, uma colher rasa, uma colher de sobremesa rasa do amido de milho, 2 colheres da manteiga, ou margarina, e uma colher rasa, também a colher de sobremesa, da canela em pó. Exatamente. Agora eu venho decorando em cima, tá? Então o recheio e a cobertura é a mesma, tá? Nosso tempo está acabando, eu vou pedir para a gente divulgar todos os contatos da Beth. Sugestões, orientações, muito obrigada pela dica, viu, Beth? Imagina, Sugestão para decoração? Decoração, Esse é canela. açúcar de confeiteiro. Isso. A gente tem hoje no mercado um açúcar gelado, que é especial, né? Pra gente estar colocando e não Legal. sumir, tá? Então a gente vem, ó, pulveriza um pouquinho, Canela canela em em pau, tá?
E a nossa physalis, que muita gente já conhece. Quem não conhece, é uma frutinha bem legal, tá? Comestível, uma delícia cítrica, pra gente tá decorando o nosso bolo. Arrasou. Olha lá. Beth, agora eu tenho que experimentar. Vamos lá, então. Atenção, Agora é a prova, aquele né? momento que eu mais gosto. Turminha, olha que espetáculo. Ai, Beth, que delícia. Ai, agora é a hora, né? Bolo indiano. Bolo indiano. Vamos ver o que você vai achar. O cheiro tá bom, né? Tá, o aroma, né? O perfume da canela. Da canela, as E olha a quantidade, especiarias. minha amiga. É, do tem nosso que ser bem farto, né, Tati? brigadeiro de canela. As meninas aí em casa que vão vender, é uma ótima venda, caprichem bastante no recheio. Beth, Ai. tenho certeza que tá sensacional. Deixa eu te dar um beijo. Adorei Obrigada. conhecê-la, adorei recebê-la e quero te encontrar em breve aqui no quadro Bom Sabor. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada pela presença, tá? Obrigada a todos. Um beijo para todos os alunos, amigos. Até breve. Até Turminha, mais. e eu me despeço aproveitando essa delícia.